Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Fala a notícia aí, Samir, vamos lá, cara, ó. Teve uma reunião no Corinthians, tá? Eu ia até guardar essa informação para dar amanhã para vocês, que a gente, né? Teve uma reunião, bloco geral, Samir, é verdade. Teve uma reunião ontem no Corinthians, né? Para falar de reforços, né? Claro que eu não vou falar quem estava na reunião. E uma lista de jogadores sul-americanos foi apresentada na reunião, tá? Era uma lista com algumas revelações do futebol sul-americano, tá? Tinha argentinos, tinha outras nacionalidades também. O Alessandro, né, a diretoria, a companhia ali, ignoraram a lista, tá? Falaram que não iam, né, olhar a lista, porque eles estavam, né, conversando já com alguns empresários no mercado do futebol, que eles têm uma relação melhor para ajudá-los no mercado da bola a encontrar jogadores, tá? Investidores, né, empresários, tá? Não é nada ilícito, não. Estou falando que são pessoas que eles conhecem no mercado, que têm mais intimidade, e falaram que preferem que esses, né, dois, né, agentes façam esse trabalho e ajudem o Corinthians a contratar no mercado. E essa lista de jogadores sul-americanos foi descartada sem sequer ser analisada, tá? É isso que aconteceu, por isso que eu falei que ninguém ia ficar satisfeito com essa informação, tá? Logo no início do nosso programa eu falei isso e queria deixar, né, isso para vocês. O Corinthians está agindo dessa forma. Eu fui o primeiro a trazer a informação, acho que foi na segunda-feira dessa semana, que o Redondo não interessava, né, o Frederico Redondo, jogador do Argentino Júnior. Eu também trouxe a informação que o João Vitor não negocia com o Corinthians, não interessa também. Eu também trouxe a informação que o Corinthians não negocia com o Wallace, né, jogador da Udinese, que é titular lá, um jogador caro de 7 milhões de euros. Essa semana eu deixei vocês bem informados naquilo que é em relação a reforço. Aliás, o único reforço contratado foi o reforço que eu dei um dos maiores furos aqui do canal nos últimos dias, né, nos últimos meses, que é a proposta do Matias Rojas, e que inclusive de cara já o Corinthians se animou que eles haviam gostado, aceitado, iam passar para o jogador. Esse é o único jogador contratado até o momento. Então, além de trazer as informações para vocês em relação aos reforços, eu tenho também esclarecido, né, situações de jogadores que não vêm, tá? Cuejar, o Corinthians fez uma proposta, ela não foi aceita e o Al Hilal pediu 6 milhões de euros, aí eu concordo com a diretoria, eu acho que pagar 6 milhões de euros por um jogador
de 30 anos, que vai fazer 31 anos, é um absurdo. Então aí vocês sabem que eu não estou aqui para perseguir ninguém, eu estou aqui para avaliar bom trabalho, trabalho ruim. Vou falar o que acerta e o que erra, né? Eu acho que no caso do Cuejar, eu sei que o modo desespero está praticamente ligado, mas a gente tem que ter limites na vida e eu acho que aí a diretoria acerta. Eu não sei se vocês concordam e acham que a diretoria não, tem que ir para as cabeças mesmo, pagar 6 milhões de euros num atleta de 31 anos. Eu informei isso vocês também. Agora vem essa lista que não foi aceita, tá? Informei vocês que a quantidade de reforços do Corinthians, né, para julho agora, quando reabre a janela de transferências em julho, não vai ser um pacote de 7 jogadores, 6 jogadores, como a gente esperava, né? Atacantes, laterais, meio-campistas, zagueiro, não. Tá? O Corinthians trabalha com 3 posições. A ideia do Corinthians é contratar 3 jogadores, que já soma-se aí o Matias Rojas. Então é 3 com o Matias Rojas. Então é 3 e mais 2. Quem são os outros 2? Né? Não tem o nome ainda, mas é um volante e um zagueiro, tá? Se o Bruno Mendes renovar, aí o Corinthians pode até pensar ou não em relação ao zagueiro, mas a ideia ainda é trazer um zagueiro. Se o Bruno Mendes não renovar e por acaso assinar um pré-contrato com algum outro clube, a ideia é contratar um lateral direito também, tá? Mas se não, o Bruno Mendes faz as duas, tanto a zaga como a lateral. Então esse é o planejamento do Corinthians em relação a reforços na temporada 2023. Luxemburgo sabe que o Corinthians precisa de reforços. O que o Luxemburgo disse na coletiva, que o Corinthians não tem elenco para disputar 3 campeonatos, foi algo que vocês ouviram em primeira mão aqui no canal Café do Setorista. O Corinthians precisa de reforços. Eu disse que a classificação para a Sul-Americana, e quando eu falo isso, gente, eu não estou momento algum aqui dizendo que o Corinthians vai jogar para não ganhar do Liverpool do Uruguai, tá? Porque comunicação não é o que eu falo, é o que as pessoas entendem. Então é bom deixar bem claro isso, antes que alguém venha distorcer e me prejudicar. Mas eu já havia trazido essa informação em primeira mão para vocês, que a classificação para a Sul-Americana mais preocupa do que empolga o Corinthians internamente, e que no vestiário, após a eliminação, contra o Independente Del Valle, já estava sendo falado isso, tá? Tanto isso, como o risco de rebaixamento e o medo do Cuiabá, a preocupação de perder para o Cuiabá no sábado, que jogaria com um time descansado, né? Um time descansado e que, na verdade, o Corinthians, cansado de uma viagem, pegaria um time descansado como o do Cuiabá. Fora isso, né? Mas além disso, fora isso, a questão de ser um time melhor treinado pelo Antônio Oliveira do que um time do Luxemburgo, que não é pior que o Lázaro, mas está longe de fazer também um grande trabalho na questão de gestão, de lançar os meninos, ele tem sido melhor. Então essa é a situação do Corinthians, que tem uma Copa do Brasil, uma quartas de final para disputar contra o América Mineiro. O Corinthians não vê a hora que os reforços, né, cheguem. O Corinthians vai disputar a Copa do Brasil já com o Matias Rojas, né, que é interessante porque precisa de reforço. A diretoria vê o Matias Rojas como um atacante que joga pelo lado, na ponta direita. Por isso que na relação de reforços não está um atacante mais, nem laterais, nem atacante. Você reparou isso, né, no que eu falei na minha informação? Porque eles entendem que o Matias Rojas vai suprir essa necessidade jogando pelos lados, do lado direito. E aí vão ter outros jogadores ali. Biro, Pedro, Wesley, Mosquito, Adson, Romero. São vários, né? Inclusive uma fonte me disse, Samir, pode-se discutir a quantidade, a qualidade, mas não a quantidade. Então o Corinthians não vai buscar atacantes no mercado da bola até então, tá? Teve bastante coisa então para a gente passar para vocês, tá? E o fato do Matias Rojas, é isso mesmo, viu, Vitor? O fato do Matias Rojas estar sendo contratado, ele é um meio-campista, fez com que o Corinthians repensasse a questão de contratar um atacante e vai priorizar mais um volante e um zagueiro, somando-se a Matias Rojas, 3 reforços, né, para a sequência da temporada. Pode até chegar a 4, mas
3 reforços é o que deve ocorrer para a sequência da temporada. E o Barleta, né? Tinha esquecido do Barletão também. Sempre esqueço alguém quando eu vou falar dos beiradas, né?